Sexta-feira passada foi dia 13 de junho de 2025, uma data que para muitos carrega um peso especial. Não é apenas mais um dia comum no calendário. É um dia envolto em mistério, lendas e uma aura de superstição que atravessa gerações. Para muitos, essa data é sinônimo de mistério e superstição. O simples fato de acordar numa sexta-feira 13 já faz algumas pessoas olharem ao redor com mais atenção, esperando que algo estranho possa acontecer. Evitar escadas, espelhos quebrados ou até sair de casa, tudo parece mais arriscado. Pequenos gestos do cotidiano ganham um novo significado, e até os mais céticos podem se pegar hesitando antes de tomar certas atitudes. Mas de onde vem esse medo? Por que, entre tantos dias do ano, justamente a sexta-feira 13 desperta tanta apreensão? Por que sexta-feira 13 ganhou essa fama? O que faz esse dia ser tão diferente dos outros, a ponto de influenciar comportamentos e decisões? A resposta está em séculos de lendas, crenças religiosas e eventos históricos. Histórias que atravessaram o tempo, misturando fatos e mitos, e que continuam vivas até hoje. Cada cultura acrescentou um pedaço à colcha de retalhos que é essa superstição. O medo da sexta-feira 13 não é igual em todo lugar, mas está presente em diferentes formas ao redor do mundo. Mesmo os céticos hesitam antes de tomar decisões importantes nesse dia. Contratos são adiados, viagens repensadas e até casamentos evitados, tudo por causa de uma data. Neste vídeo, vamos desvendar as origens, os mitos e as verdades por trás da sexta-feira 13. Vamos explorar como essa superstição se formou, quem ajudou a espalhá-la e por que ela ainda nos fascina. Prepare-se para descobrir como religião, história e cultura pop criaram um dos dias mais temidos do calendário. Filmes, livros e até notícias reforçam o mistério, tornando a sexta-feira 13 um fenômeno global. Será mesmo um dia de azar ou só uma história divertida que gostamos de contar? Vamos descobrir juntos, mergulhando nas curiosidades e nos segredos desse dia tão peculiar. O número 13 é o grande vilão dessa história. Ele desperta medo, curiosidade e até fascínio em pessoas do mundo todo. Mas por que será que esse número, entre tantos outros, ganhou fama tão negativa? Em muitas culturas, 12 é o número da perfeição. São 12 meses no ano, 12 signos do zodíaco, 12 apóstolos na última ceia. O 12 representa ordem, equilíbrio e completude, sendo visto como um número harmonioso e estável. O 13 quebra essa ordem, tornando-se símbolo de desordem e azar. Ele surge como um elemento fora do padrão, um intruso que desafia a harmonia estabelecida pelo 12. Por isso, muitos passaram a associá-lo a acontecimentos negativos e à má sorte. Na mitologia nórdica, por exemplo, Loki foi o 13º convidado de um banquete dos deuses. Sua chegada inesperada trouxe caos e tragédia, marcando o 13 como um número perigoso e indesejado. Na tradição cristã, 13 pessoas estavam na última ceia. Judas, o traidor, foi o 13º. Esse detalhe reforçou ainda mais a ideia de que o 13 traz má sorte, já que a traição de Judas levou à crucificação de Jesus. Assim, o 13 ficou marcado como número de traição e má sorte. Ele aparece em jogos de azar, lendas urbanas e até em superstições do dia a dia, sempre carregando esse estigma negativo. O medo do 13 é tão forte que prédios e aviões pulam o número, e até ruas evitam casas com esse número. Em hotéis, hospitais e edifícios comerciais, o 13 muitas vezes simplesmente não existe. Esse medo tem nome: triskaidecafobia. É uma fobia real, que pode causar ansiedade e desconforto em quem acredita no poder negativo do número. A superstição se infiltrou no nosso cotidiano de formas quase invisíveis. Muitas vezes, evitamos o 13 sem nem perceber, apenas seguindo tradições ou costumes antigos. Tudo isso mostra o poder duradouro dessas crenças antigas.
que atravessam gerações e continuam influenciando nosso comportamento até hoje. O 13 virou sinônimo de azar, mesmo sem provas concretas. É uma crença que se mantém viva mais pela tradição do que por fatos. Mas será que é só isso? Será que o 13 é realmente tão perigoso ou apenas um reflexo do nosso medo do desconhecido? Vamos ver como a sexta-feira entra nessa história e por que a combinação com o 13 se tornou ainda mais temida. Por que a sexta-feira? O que faz desse dia, entre todos os outros, um símbolo tão forte de temor e respeito? Para os cristãos, é o dia da crucificação de Jesus, marcado por luto, sofrimento e reflexão profunda. A Sexta-feira Santa é lembrada como um momento de dor, mas também de esperança, pois representa o sacrifício e a redenção. Por séculos, foi considerado um dia ruim para começar projetos, assinar contratos ou celebrar eventos importantes. Muitas pessoas evitavam até mesmo sair de casa, temendo que algo ruim pudesse acontecer. Lendas antigas dizem que execuções públicas, tragédias bíblicas e outros eventos sombrios também ocorreram em sextas-feiras, reforçando a aura de mistério e perigo ao redor desse dia. A união do número 13, já visto como sinal de azar, com a sexta-feira só se popularizou no século XIX, criando o Super Dia do Azar, a temida Sexta-feira 13. Curiosamente, em culturas antigas, sexta-feira era dia de amor, fertilidade e celebração da vida. Festivais e rituais aconteciam para honrar a natureza e os deuses, mas o cristianismo transformou essa visão, associando o dia ao sofrimento. Assim, a sexta-feira passou de dia sagrado e festivo a um dia temido, envolto em superstições e receios. A combinação desses dois símbolos negativos, a sexta-feira e o número 13, criou a lenda que conhecemos hoje, alimentando o medo coletivo. E a fama só cresceu. Até hoje, muitos evitam compromissos importantes nessa data, mostrando como antigas crenças ainda influenciam nossos dias. Uma das histórias mais marcantes da Sexta-feira 13 envolve os Cavaleiros Templários. Em 1307, o rei da França ordenou a prisão em massa dos Templários numa Sexta-feira 13. Torturas, confissões forçadas e execuções selaram o fim da ordem. Dizem que o último grão-mestre lançou uma maldição sobre o rei e o papa, ambos mortos pouco depois. Esse evento real, envolto em lenda, reforçou a ideia de que Sexta-feira 13 é um dia de traição e tragédia. A história virou símbolo do perigo da data, e assim, a superstição ganhou força histórica. Tragédias em Sextas-feiras 13 só aumentaram a fama da data. Acidentes como o voo 571 nos Andes, o naufrágio do Costa Concordia e o furacão Belle aconteceram nesse dia. Até o mercado de ações e vírus de computador já foram associados à data. Nosso cérebro liga esses eventos ao mito, ignorando as vezes em que nada acontece. Não há provas de que Sexta-feira 13 seja mais perigosa, mas a coincidência alimenta a superstição. O mito cresce a cada nova tragédia. E assim, a lenda se perpetua. O cinema transformou a Sexta-feira 13 em fenômeno global. O filme Sexta-feira 13, de 1980, popularizou Jason e o acampamento Crystal Lake. A franquia virou sinônimo de terror e superstição. Jason, com sua máscara, virou ícone do medo. Livros, séries e músicas também ajudaram a espalhar a lenda. A cultura pop amplificou o mito, levando-o a novas gerações. Mesmo quem não conhece a história original, conhece Jason. O medo virou entretenimento, e a superstição, um fenômeno mundial. O medo da Sexta-feira 13 não é universal. Em países de língua espanhola e na Grécia, o azar recai sobre a Terça-feira 13. Na Itália, o número temido é o 17, por causa de sua associação com a morte. Hotéis e aviões italianos evitam o número 17. Na China, 13 é número de sorte,
O azar é o 4, por soar como morte. Prédios asiáticos pulam o 4º andar. O que é azar em um lugar pode ser sorte em outro. Superstições são construções culturais, não verdades universais. Cada povo cria seus próprios mitos. E isso torna tudo ainda mais fascinante. Por que ainda sentimos medo na sexta-feira 13? Nosso cérebro busca padrões e conexões, mesmo onde não existem. Esse fenômeno, chamado apofenia, nos faz ligar eventos ruins à data. O viés de confirmação reforça a crença. Lembramos dos azares, esquecemos os dias normais. Superstições nos dão sensação de controle em um mundo incerto. Pequenos rituais nos acalmam e nos fazem sentir protegidos. A superstição é uma forma de lidar com a ansiedade. No fundo, é parte da nossa psicologia. E talvez até nos ajude a sermos mais cautelosos. O medo, afinal, também tem seu lado útil. Sexta-feira 13 é uma mistura de lendas, religião, história e cultura pop. Não existe uma origem única, mas sim uma teia de histórias. Mesmo com ciência e lógica, a superstição persiste. Ela nos conecta ao passado e adiciona mistério ao cotidiano. O medo virou tradição, folclore e até diversão. A data é motivo para filmes, memes e conversas curiosas. No fim, acreditar ou não é escolha pessoal. A ciência diz que é só mais um dia, mas a cultura mantém o mito vivo. Da próxima vez, você pode se esconder ou abraçar o mistério. Afinal, um pouco de superstição só deixa a vida mais interessante.